Oi, gente. Bom, eu sou a Tauana e eu decidi fazer algumas resenhas de livros também por vídeo, né? Por que eu decidi fazer isso? Eu vi uma menina no YouTube que ela faz resenhas de livros, só que pelo que eu percebi, ela faz resenhas de livros mais literários, digamos assim, né? Mais ficção. E eu, como eu gosto de fazer as resenhas dos livros que eu leio para os meus trabalhos, eu pensei que talvez o vídeo seria mais uma plataforma, mais um meio de eu expressar o que eu achei do livro e também uma forma de eu, daqui a um tempo, lembrar do que esse livro falava sem precisar ler ele novamente. E também uma forma de ajudar as pessoas que querem saber do que esse livro trata antes de precisar comprar ele, né? Que às vezes eu sei por experiência própria que eu preciso de alguns conceitos, de algumas teorias e não sei aonde encontrar essas questões, esses autores, e às vezes compro uns livros e leio os livros até o final que eu acabo não usando e muitas vezes eu coloco dinheiro fora, né? Infelizmente esse foi o caso do livro que eu comprei e que eu vou resenhar agora, que é esse aqui, da Tara Hunt. Só que, ao contrário de alguns outros livros que eu comprei e, né, me arrependi de ter comprado porque não me ajudou de nada e eu larguei o livro no meio, esse livro aqui eu gostei muito de ter lido ele, sinceramente, né? Infelizmente ele não serviu para o que eu precisava, para o meu objetivo central, que era conceitos relacionados às redes sociais. E lá pelo meio do livro eu percebi que não era o que eu precisava, não era o que eu estava procurando nele, né? E apesar de ter muito livro para eu ler, eu decidi que eu não ia largar ele no meio, porque além da escrita da autora ser muito legal, ela é como se ela estivesse batendo um papo contigo, né? Eu acho que essa é uma tendência de linguagem desses autores mais atuais, que falam desses conceitos mais atuais. Tanto por isso, tanto pelo fato de que é um assunto interessante. Né? Eu gostei muito do assunto, apesar de não ocupar ele no meu trabalho. Eu gostei muito dos conhecimentos que o livro me trouxe. Então eu acho que nesse caso aqui eu não usei ele, mas não foi uma aquisição jogada no lixo, digamos assim, né? Não foi dinheiro posto fora. Então, né? Do que fala o livro? Basicamente o livro fala sobre esse conceito aqui. Wi-Fi. Acho que é assim que se pronuncia, Wi-Fi, né? E lendo e percebendo o que se tratava esse Wi-Fi, eu entendi porque que a autora traz essa moedinha aqui na capa do livro, ó, né? Então, esse Wi-Fi, ela nos explica que é o nosso capital social, né? Para quem não sabe, esse conceito capital social para o IF, né, digamos assim, esse capital social é um conceito muito mais complicado, vai precisar muito mais de leitura do que eu explicar aqui, mas basicamente é a tua imagem, né, a tua influência na sociedade que tu vive. E ela fala que esse WIF vai ser a moeda do futuro, né? E ela fala que também esse WIF ele pode tanto ser mais valioso que o dinheiro ou até mesmo substituir o dinheiro, né? Claro que ela explica aqui que no caso muitas pessoas perguntaram para ela, mas como é que eu vou pagar minhas contas com o IF, né? Ela diz, claro, o dinheiro não vai sumir, mas aquilo que tu vale perante a tua sociedade, a imagem que tu tem, vai começar a valer muito mais do que o dinheiro que tu tem na tua conta, né? O dinheiro que tu tem no teu bolso. E isso se aplica muito mais, como ela explica no livro, para as empresas, para as marcas, para os produtos, né? Então,
a gente percebe que, por exemplo, a propaganda ela vem perdendo um pouco de domínio, digamos assim, em influenciar o poder, influenciar a compra das pessoas, né? A gente está vendo que às vezes as pessoas estão cada vez mais perguntando para os seus amigos o que eles acham de uma marca, de um produto ou de uma empresa, do que acreditando na publicidade dessa empresa, né? Tu vai acreditar mais no amigo teu do que a empresa fala dela, né? Então, ela fala, por exemplo, ela dá o exemplo dela que ela foi comprar uma câmera. A pessoa quer comprar uma câmera digital. A pessoa tem 10 câmeras, 10 marcas para escolher, né? Ela vai fazer essa compra com cautela, ela vai fazer essa compra pensando muito bem, porque é um investimento, é um dinheiro, né, a ser empregado. O que ela vai fazer? Ela vai perguntar para as pessoas, para os amigos dela, para a rede social dela, para o grupo social dela, se alguém conhece, se alguém já viu, se alguém indica alguma marca, né? Além disso, ela vai também pesquisar na internet, pesquisar nas redes sociais, pesquisar nos fóruns, ela vai tentar entender o que as pessoas estão falando sobre essas marcas, digamos assim, né? E logicamente, se esse usuário, se esse cliente em potencial perceber que algumas marcas estão sendo mal faladas no mercado, né, estão sendo mal vistas, essas marcas que têm uma imagem ruim dificilmente vão ser as marcas que ela vai escolher, né? A melhor coisa que tem é um cliente estar insatisfeito, com razão, e te alertar, olha, essa marca não vai durar um mês na tua mão, né? Então as pessoas estão se ajudando muito mais nesse quesito. E não é só ela que fala isso aqui, eu li um outro livro que é do Eric Kalman, se não me engano, que ele traz o conceito de socionomics, né? Que seria esse boca a boca potencializado pelas redes sociais. Então hoje em dia, além de tu antes tu tinha só os teus amigos, o teu ciclo social para fazer essa pesquisa. Muitas vezes nenhum deles conhecia nenhuma das marcas, então tu ia, né, para outros meios para pesquisar. E agora, com as mídias sociais, com as redes sociais, esse boca a boca está muito mais potencializado, né? E quando um usuário, um cliente está insatisfeito, ele consegue propagar a insatisfação dele de uma forma muito mais amplificada hoje em dia, né? Até mesmo a satisfação. Se ele está muito satisfeito, ele vai propagar também essa imagem positiva da marca que ele gosta, né? Então eu acredito que ela tem razão, sim, quando ela fala do Wi-Fi. Eu não sei, eu acho que é meio... Ela fala também que é meio futurista pensar que o Wi-Fi pode substituir o dinheiro, né? Mas eu acho que muitas vezes a tua imagem vale muito mais, né, do que tu tem, do que a tua marca vale financeiramente, digamos assim, né? E é interessante porque ela vai trazendo ao longo do livro exemplos de marcas que conseguem aumentar esse WIF e marcas que conseguem detonar com o seu WIF ou nem criar um WIF, né? E um dos exemplos que ela traz de sucesso, digamos assim, nas mídias sociais é o Walmart, né? E ela fala que o Walmart teve 2 eventos épicos de insucesso. Um foi quando eles criaram um blog, e esse blog seria fomentado por pessoas que viajavam pelo mundo e iam contando como é que era essa viagem. E lá no meio das postagens aparecia que eles iam no Walmart, o Walmart ajudava eles, que o Walmart era presença em todos os países, alguma coisa assim. E, no entanto, descobriu-se que não só esses blogueiros, né, esses personagens eram pessoas fictícias, não existiam, como quem geria esse blog era uma empresa de RP, né? Então tinha toda uma pesquisa por trás dessa mentira, né? E as pessoas ficaram revoltadíssimas, né, pelo que ela conta aqui. Quiseram até processar a agência de RP por calúnia, e, né, porque estava, de uma forma ou de outra, estava enganando as pessoas que achavam que era um
viajantes mesmo, né? Que eram pessoas viajando de verdade. E a empresa parece que foi arquivado o processo, porque a empresa veio a público, pediu desculpas, né? E assumiu a culpa de ter feito coisa errada. Só que a Walmart também fez outro erro, ela criou, pelo que eu entendi, ela criou uma rede social que seria uma rede social dos clientes do Walmart jovens, né? Só que como essa rede social não estava dando muito efeito, eles queriam, né, fazer bombar essa rede social, eles criaram de novo personagens fictícios, usuários fictícios, né, da rede social. E percebeu-se que esses usuários eram pessoas fakes, né, porque esses jovens começaram a postar muita propaganda no Walmart, né, então daí se percebeu que as coisas estavam se repetindo, digamos assim. E ela traz outros exemplos também, ela conta um pouco sobre as eleições do Barack Obama, uma breve pincelada assim de como o Obama aumentou o IF dele através das mídias sociais. E ela também traz exemplos do Twitter, do Facebook, do Flickr, pessoas que ajudam e são ajudadas pelas mídias sociais, né, se conheceram pelas mídias sociais e assim estão aumentando seu IF. Fora isso, as questões principais do livro são: ela fala que nós temos que virar, né, nós, a empresa, digamos, temos que virar o megafone para o nosso lado, né? Ou seja, ela fala que a empresa tem que parar de fazer um monólogo nas mídias sociais, porque ela tem que entender que a mídia social não é como uma mídia tradicional, que é de um para muitos, né? É de muitos para muitos. Então ela fala que quando a empresa faz um monólogo na rede, só falando dela, falando dela, falando dela, falando dela, as pessoas não dão bola, não dão credibilidade, né? E ela faz uma analogia como se tu estivesse numa festa, conversando com uma pessoa, e essa pessoa quisesse só falar dela, né? Falava dela, os problemas dela, até que um ato cansa e deixa essa pessoa falando sozinha, né? Agora, se a empresa ou outra pessoa que está na tua festa vem conversar contigo e fala dela, também pergunta de ti, é uma conversa recíproca, tu já se envolve nesse diálogo e tu já se sente mais interessado por aquela pessoa, né? E ela fala que é assim que são as mídias sociais. Que a empresa tem que ver que as mídias sociais são para manter o diálogo, para manter o contato com o usuário, para ouvir o cliente dele, né? É através das mídias sociais que ele vai ouvir respostas positivas ou negativas, vai ouvir sugestões, vai ver o que precisa melhorar, o que precisa ser modificado, onde é que ela pode investir, né? E é nas mídias sociais que ela vai dar o retorno para o cliente, ou seja, vai dar o feedback, né? Por exemplo, como eu falei que uma pessoa insatisfeita pode fazer um burburinho muito grande nas redes sociais, nas mídias sociais, obviamente, se essa pessoa não for ouvida pela empresa, ela não vai parar de falar, né? Eu sei disso porque eu faço isso, até a empresa me ouvir. E quando ela me ouve, né? Quando ela diz, não, eu tô aqui, e talvez assuma o erro e se proponha a te ajudar a resolver a tua questão, tu, além de parar de falar mal dela, né? Tu vai se sentir satisfeito porque ela tá te ouvindo e tá te ajudando. E tu vai falar bem dela, né? Apesar de ela ter cometido algum equívoco contigo, ela tá ali abraçando o caos, que é uma das coisas que ela fala, né? Assumindo que errou e disposto a te ajudar. Ela fala também, torne-se parte da comunidade que serve, né? Ela fala que que as empresas têm que participar dos diálogos em que elas são o assunto, né? Se a tua marca, se a tua empresa tem uma comunidade, tem pessoas que são fãs e se unem, tu tem que participar, tu tem que ouvir o que essas pessoas estão falando. E não se impondo como, eu sou a marca. Não, mas ouvindo de igual para igual o que as pessoas têm a te dizer.
né? Tu tem que interagir com as pessoas que gostam de ti, que são elas que vão propagar de graça praticamente a tua marca. Ela também fala, cria experiências maravilhosas para os clientes, né? Então ela diz aqui que as empresas têm que não só fazer as coisas que elas deveriam fazer, elas têm que fazer mais, elas têm que criar experiências fantásticas para os usuários, né? Elas têm que criarem felicidade, deixar os usuários felizes, satisfeitos, né? Alegres e contentes. E também ela fala, abrace o caos, né? O que é isso? Assuma a turbulência. Ela dá dois exemplos que eu me recordo agora, que um é do Facebook, né? Que se não me engano foi em 2006 que ela falou aqui, que o Facebook colocou a timeline, que antes não tinha, né? E pelo jeito que a plataforma ela era antes, pelo que eu entendi, foi uma mudança muito drástica para os usuários, né? E não foi perguntado se os usuários iam querer ou não, só foi feito. E todo mundo começou a reclamar e foi muito negativo o retorno que o Facebook teve. E o Mark Zuckerberg, ele podia ter dito, o Facebook é meu, vocês que se não gostarem, voltem por Orkut, né? Mas não, ele pegou e assumiu que ele tinha cometido um erro, falou que não ia se repetir de novo, que eles tinham metido os pés pelas mãos e que ele, né, não faria mais essas mudanças tão drásticas no site, né? E aí ela fala outra questão, que é não modifique as coisas tão drasticamente, principalmente nos sites das empresas, né, nessas Twitter e Flick, não modifique tão drasticamente que o usuário vá se irritar, não vai gostar, né? Tipo, ele já está acostumado com um tipo de plataforma, ele já está acostumado com uma interface. Ele não vai querer dormir e acordar e ver tudo diferente, né? Ele vai ter que aprender a mexer de novo naquilo, ele já estava acostumado com os lugares, dos ícones, onde ele fazia cada ação, né? Então, mudanças tem que ser gradativamente, né? Indo aos poucos. Ela fala que não é que tu não tenha que fazer mudança, óbvio que tu tem que fazer mudança com a velocidade que as coisas estão evoluindo hoje em dia, pelo amor de Deus, se tu não fizer mudança, tu vai ficar parado no tempo, né? Mas que essas mudanças não podem ser assim, pã, uma hora pra outra, né? E ela fala do MySpace, se não me engano, que o MySpace ele foi colocando modificações gradativamente, né? Não foi assim uma coisa muito chocante, mas ao mesmo tempo ele não podia também ficar parado, porque o foco do MySpace são os jovens, né? E esses jovens são sedentos por novidades. Então, ao mesmo tempo que ele não podia modificar drasticamente a plataforma, ele também não podia ficar parado. E por último ela fala, encontre o seu propósito mais elevado, né? Então ela fala aqui que as empresas têm que gerar felicidade mesmo para os usuários, né? Não tem que só visar o lucro por si só, tem que fazer o usuário feliz, né? E ela fala também que quando tu ajuda as pessoas, tu além de ajudar elas, tu se ajuda porque tu aumenta o teu wish, digamos assim, né? Quando uma pessoa te ajuda, a imagem dela melhora do que aquela pessoa que só te ferra, não é? E ela fala que também tu tem que dar presentes, tu tem que fazer favores para as pessoas. Tu pode até pensar, aquele fulano me deu um favor, aquele fulano me deu um favor, eu posso uma hora precisar cobrar esses favores. Mas que geralmente não é para te pensar nesse retorno, e sim fazer o bem, né? Ela fala muito isso, fazer o bem. Principalmente as empresas também, fazer o bem. Que ela fala que ao contrário do dinheiro, que quando tu gasta, tu perde, né? A tua conta diminui. O IF, quando tu gasta, quando tu compartilha, a tua conta aumenta, né? Então, quanto mais bem tu fizer, quanto mais bem tu ajudar as pessoas a fazerem, esse bem volta para ti também, essa imagem positiva volta para ti também. Então, é basicamente isso que trata o livro,
Eu considero que para quem trabalha com mídias sociais e redes sociais ou se interessa por essa temática, ela não traz, assim, digamos, como eu já falei no início do vídeo, ela não traz conceitos, né? Mas as considerações dela e as análises dela e a história por si dela já vale a pena o livro. Bom, espero que vocês tenham aguentado o vídeo até o final. E eu espero fazer mais vídeos, espero que vocês assistam. Se quiserem encontrar mais resenhas sobre livros, sobre mídias sociais, redes sociais e outras coisas, acessem o meu blog. Tchau!